Muito bem, estamos aqui de novo, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Ivo Brasil e esse é mais um dos nossos vídeos de desenho geométrico. Ótimo, a gente estava estudando nos vídeos anteriores aí como realizar a construção de mediatrizes, né? Que é um segmento que divide outro ao meio. E nós tivemos aí no último vídeo que a gente fez, que a gente realizou juntos, a divisão de um segmento em 2, 4, 8, 16 partes, tá bom? Então, nesse vídeo eu quero discutir com vocês justamente a divisão de um segmento em N, pus aspas aqui, né? N partes iguais. Então, com as mediatrizes, a gente viu no vídeo passado que é possível dividir em 2, 4, 8, 16, 32, 64, são as potências de 2. Tá? Mas e se eu quisesse não dividir em 2 ou 4, mas quisesse dividir em 3, ou quisesse dividir em 5, ou 6, ou 9, entendeu? Não dá, pelo método das mediatrizes, tá certo? Então, só para relembrar o método bem rapidinho, eu vou colar ele aqui, né? A gente tinha isso do último vídeo, né? Foi o último resultado nosso. Eu só queria destacar então que as retas perpendiculares aí, vermelha, verdes e azuis, são as mediatrizes do segmento original preto, né? E eu dizia no vídeo lá que esse segmento original tinha 8 centímetros, tá certo? Então, só lembrando aqui, ó, tá? Eu fiz com 8 centímetros, pessoal, porque fica fácil de você constatar depois, na hora que a gente faz a divisão com a régua, fica fácil de medir e constatar que realmente dividiu ao meio, em 4 partes e em 8 partes, tá? Mas eu queria ressaltar aqui que eu fiz aquilo, faço aquilo, né? Para ficar fácil de ver, simples de concluir. Mas a grande vantagem do método das mediatrizes, e esse método que eu vou ensinar para vocês na sequência, esse método geral, é que, bom, você poderia pensar assim, né? Bom, Pedro, mas 8 centímetros eu consigo dividir ao meio com a régua. É só pegar a régua, medir 4 centímetros, né? Marco 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro, está dividido. E se eu quiser dividir ao meio de novo, eu divido 4 centímetros ao meio, os outros 4 centímetros ao meio, e tenho aí 2 centímetros em cada um desses pedacinhos menores. Se eu quiser dividir ao meio de novo, eu consigo com a régua. E eu te digo, perfeito, tá ótimo, não tem problema nenhum. Agora, e se o segmento medisse, ao invés de 8 centímetros, medisse 7 centímetros, né? Dividir na metade dá 3,5, dividir na metade de novo dá 1,75, dividir na metade de novo, nossa, começa a ficar números muito quebrados e é impossível de você conseguir traçar eles com régua, tá? Então esse método da mediatriz é muito bom, muito prático, tá? Para qualquer segmento, seja ele com comprimentos, né, tamanhos inteiros, assim, múltiplos de 2 ou não, ou qualquer tamanho, perfeito? E agora a gente vai focar aqui na divisão em N partes, né? Não 2, 4, 8, mas número pode inclusive ser o 2, 4, 8, mas também pode ser o 3, 5, qualquer outro número aí que você queira dividir. Qualquer número N inteiro, número de partes iguais inteira, tá? E para isso a gente vai fazer esse método geral de divisão de segmento lá na nossa pranchetinha, no nosso aplicativo de desenho. Então, 3, 2, 1. Aqui estamos, já na nossa prancheta, né? No nosso caderno de desenho, e vamos começar a fazer o método geral de divisão, tá? Então, para 2 partes, 4 partes, 8 partes, nós já sabemos, né? As potências de 2. Aqui eu construí já previamente 2 segmentos com 6 centímetros, tá? Os dois, o azul e o vermelho, tem 6 centímetros. Você pode verificar aí com a medida da régua, né? Do 4 até o 10 são 6 centímetros, e eu já tinha mostrado do 0 até o 6 acima. Então, os dois têm 6 centímetros. E eu vou fazer aqui a divisão do azul em 3 partes iguais, tá? E o vermelho eu quero fazer em 5 partes iguais, beleza? Como é que funciona o método? Independente da quantidade de formas de lados ou de partes que você queira dividir, o método é sempre o mesmo, tá? Então é bem simples, presta bem atenção aí como é que faz para 3, para 5, depois se quiser fazer com 6, 7, 8, 9, 10, 11... funciona da mesmíssima maneira, tá bom? Então, a gente vai precisar do quê? De um compasso e da régua, tá? É a divisão via régua e compasso. Então, vamos começar pegando um compasso, tá? E aqui está o nosso compasso, eu vou colocar ele na extremidade do segmento, tá? Então, a gente precisa construir inicialmente 2 segmentos auxiliares, tá? 2 retas aí transversais que estão aí partindo das extremidades do segmento azul e depois no segmento vermelho, que são auxiliares. Elas têm que ter a mesma inclinação. Então aqui eu vou mostrar um método bem prático para vocês para construir
uma inclinação de 60 graus, tá? Então você vai abrir o seu compasso com qualquer abertura, tá? Eu recomendo aqui uma abertura relativamente pequena, assim, não precisa ser muito grande, não. Tá bom? Vou travar, fica assim. Então você faz um arquinho aqui, ó, bem na extremidade, assim, ó, um arquinho, tá? E lá onde cruzou o arco preto com azul, você coloca a ponta seca, a agulha, tá? Novamente, e continua girando o compasso, tá? Faz mais um arco, um novo arco aqui, ó. Opa! Aí, tá vendo? Os dois se cruzaram. Com a sua régua e o seu lápis, você pode fazer tranquilamente um segmento que passe desde a origem lá do seu segmento original até o cruzamento ali, ó. Não aqui, no cruzamento aqui, ó, dos dois arcos, perfeito, tá? E aqui a gente tem uma reta auxiliar a 60 graus, que a gente diz, tá? Depois você conferir com um esquadro aí, ou melhor, com o seu transferidor, vai dar 60 graus, e qualquer dia, num outro vídeo, eu explico por que dá 60 graus. Então, você pode aproveitar a abertura do compasso, ir lá na outra extremidade e fazer o mesmo processo, tá? Só que a gente vai querer não uma reta para cima, a gente vai querer uma para baixo. Essa está apontando da esquerda, apontando para cima, da direita a gente vai fazer ela apontar para baixo, tá? Então a gente vai fazer ela por aqui, ó, tá bom? Então de baixo para cima a gente gira o compasso, tá? E o mesmo processo. Lá onde cruzou o azul com o preto, a gente põe a ponta seca, a agulha, e gira novamente, tá? Só que eu quero fazer a intersecção dos arcos. Então eu já vou girar aqui pertinho, onde ele cruza, tá? E aí a gente pode tirar o compasso, deixa ele para lá, vou até tirar ele daqui por enquanto. E a mesma coisa com a régua, né? Eu não estou usando a régua aqui para ir mais rápido, né? Mas você vai alinhar o pontinho lá da extremidade com o cruzamento e vai fazer o segmento de reta novo, auxiliar aqui, o segundo segmento de reta auxiliar, tá? Então eu vou fazer mais rapidamente aqui com o auxílio do aplicativo, né? Então, ó, não é assim não, tem que cruzar lá, ó, agora sim. Então tem os dois segmentos auxiliares e isso é suficiente para a gente fazer o que a gente quer, tá? Que é dividir o segmento azul em 3 partes. Então aqui a gente vai ter que abstrair um pouquinho, porque o aplicativo que eu uso, ele forma, toda vez que eu giro o compasso, ele forma o ponto central, né? Onde eu girei, onde a agulha pegou. Então esses pontinhos pretos a gente vai ignorar por enquanto, tá? A gente vai, vou até trocar a cor aqui, deixa eu ver se eu pego um verdinho, pronto. Então vamos fazer com verdinho. A gente vai pegar o compasso novamente. Então eu disse que eu queria dividir o segmento azul em 3 partes, né? Como é que eu vou fazer? Então eu vou fazer 3 marcações no segmento auxiliar aqui, tá? Nesse segmento auxiliar, 3 marcações aqui e 3 marcações no de baixo, porque eu quero dividir em 3 partes o azul, tá? Então novamente, eu posso abrir o compasso com qualquer medida, tá? Não precisa ser nem muito grande, nem muito pequena, tá? Eu vou abrir mais ou menos aqui assim, acho que tá bom. Vou gravar essa medida, né? Eu travei ali. E vou manter as 3 aqui, ó. Então vou girar uma vez, ó. Cortou uma, tá? Cortou aqui, o verdinho. Vou fazer cortar, né? Eu trago a agulha da origem lá para onde cruzou, né? A intersecção dos arcos e faço mais um arquinho. A segunda, portanto, o segundo arquinho, ó, verde, tá? Como eu quero 3, eu vou fazer 3 arquinhos. Então lá eu levo a agulha novamente, onde estava a nossa... Opa, aqui, ele às vezes gira assim, pronto. Então eu vou trazer para cá, vou fazer ele girar aqui, ó, pronto. Aí, terceiro arquinho. Tá? E aí eu desço lá para o outro segmento auxiliar, na outra extremidade, e faço o mesmo processo. Giro, tá? E marco o primeiro arco com a mesma medida, tá? Aí sim, você tem que manter a mesma medida. Não interessa se abrir com 1 centímetro, 2 centímetros e tal, mas tem que manter, tá? Então, um arquinho, aí trago a agulha na intersecção, faço o segundo arco e repito, né? O processo. Trago para cá e faço o último, o terceiro arco. Opa, girei para o lado errado, né? Vamos voltar para baixo aqui. Muito bem. Aí, agora sim. Agora cortou. Tenho as 3 intersecções aqui embaixo, as 3 intersecções em cima. Também. E agora isso é suficiente para a gente conseguir fazer o nosso segmento de reta azul ser dividido em 3 pedaços, né, iguais. Como é que eu faço? Agora é só ligar as pontas, tá? Então, ó, vou pegar a ponta lá de cima, a mais superior lá, ó, com a régua, tá? Também aqui eu vou por facilidade e vou ligar com a ponta, com a extremidade da direita do azul, tá? Aí eu desço um pouquinho aí no segmento de cima, tá vendo? Aqui, ó. E vou ligar esse ponto com quem? Com o ponto lá de baixo, ó. Aqui, ó, o primeiro ponto de baixo. E vou fazer com o próximo também. Peguei o pontinho aqui e vou ligar com o equivalente dele lá embaixo. E, por último, eu ligo o ponto da extremidade esquerda. Tá? A ordem em si não interessa tanto.
mas aí você tem a divisão, tá bom? Então eu dividi um segmento azul, que tinha 6 centímetros, eu mostrei para vocês inicialmente, em 3 partes iguais. E, claro, 6 dividido por 3 vai dar 2 centímetros. Você pode verificar com uma régua que isso funcionou, quer ver? Vamos ver? Rufem os tambores. Será que deu? Então vou alinhar aqui bonitinho a régua, né? O zero da régua com o segmento. Olha aí que beleza. Então você vê certinho, né? O zero tá lá. O 2 está no primeiro corte, verdinho, né? Foca no verdinho, né? Foi o verdinho que cortou, 2 centímetros. O outro está no 4 centímetros e o outro está no 6 centímetros, quer dizer, a outra extremidade. Então ficou perfeitamente dividido em 3 pedaços iguais. Agora, se a gente repetir o processo, tá bom? A gente vai repetir o processo bem rapidinho agora para fazer a divisão em 5. Poderia ser em 6, 7, 8, 9, tá? Então é o mesmo esquema, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou trocar a cor aqui mais uma vez para preto e vou pegar o meu compasso e vou fazer os 2 segmentos auxiliares, tá? Vou colocar na extremidade, mesmo processo. Então vou acelerar um pouquinho aqui, porque a construção inicial é igual. Então deixa eu fazer rapidinho e depois a gente já volta. Olha aí, pessoal, o que aconteceu, né? Então você vê que o meu segmento aqui, preto, não cruzou com o último arco verde. O que eu posso fazer? Eu posso pegar minha régua e esticar o segmento, tá bom? Então vou esticar o segmento preto, né? Original ali. Deixa eu tentar esticar ali mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Então, aí beleza. Aí pegou lá, tá bom? Agora, claramente, o que vai acontecer embaixo, né? O que vai acontecer embaixo? Veja. Um problema, né? Certamente o tamanho aqui embaixo é menor do que o tamanho de cima do segmento, né? A minha folha acabou, eu não vou conseguir fazer 5 cortes. Ah, deu errado? Não vai dar errado não, tá? O ideal é que a gente consiga fazer os 5 pontos em cima e os 5 pontos embaixo. Eu não projetei isso, acabou que a folha ficou pequena, mas vai funcionar, tá? Quer dizer, eu vou fazer o que der para fazer e o resto você pode fazer aí no seu desenho para constatar que vai funcionar. Então, vou girar, o primeiro giro tranquilamente vai caber aqui, né? O primeiro arquinho, então faz o primeiro. Aí vou girar para fazer o segundo, trouxe aqui, segundo. Vai caber o terceiro também, olha. Bom. Muito bem, o quarto já não vai caber, ó. O quarto já vai estourar a tela aqui, não vai caber. Então eu só vou conseguir fazer 3. Mas eu te garanto que vai funcionar porque você vai entender agora. A gente vai fazer, como que é o processo? Liga as pontas, como a gente fez no anterior lá. Então vou pegar a ponta lá de cima, né? Lá de cima e vou trazer, ligar na ponta externa aqui de baixo. Uma, agora desço uma e desço a outra lá, dividir em 2. Aqui, ó. 3. Muito bem. E eu vou parar aqui, né? Não vou conseguir fazer mais. Por quê? Porque vai faltar justamente a linhazinha de baixo, as duas marcações de baixo. Mas se você fizer, pegar a régua, né? E justamente conferir, você vai verificar que, bom, eram 6 centímetros, não sei se você lembra aí, mas eram 6 centímetros, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui, rapidinho, né? 6 centímetros cada, o segmento vermelho era 6 centímetros, e eu estou dividindo em 5 partes. Quer dizer que cada partezinha dessa que ficou dividida, aí embaixo, o segmento vermelho cortado pelos segmentos verdes, se eu tivesse os 5, né, claro, eu tenho só 3 passando aí, para dividir, se eu fizer a divisão, vai dar 1,2, tá? 1,2 centímetros. Então, se a gente pegar a régua e medir um segmento desse aí, que realmente foi dividido, tem que ter 1,2 centímetros. Vamos ver se funcionou. Então, tem que ter 5, né? 5 deles, claro, 5 deles, 1,2. Aqui eu já tenho 3 no lado direito, né? Vou pegar o primeiro que dá para medir. Aqui, ó, esse aqui, eu vou medir. Olha lá quanto é que tá dando. Vou ajustar o zero, ó, certinho. 1,2 centímetros, tá difícil de ver aí, força um pouquinho a visão que você vai ver, desde o zero, ó, até 1,2. E se eu medir o próximo aqui, ó, o vizinho dele, ó, também tem, ó, põe bonitinho lá, senta certinho a régua, 1,2. Bonitinho, tá? Então, você medisse o próximo, também vai dar 1,2. E claro que o que sobrou não foi dividido ainda, vai ter 2,4, né? Porque eu não consegui passar aqui, ó. Então, definitivamente, se você olha aí, ó, na medida, 2,4 certinho também, né? 2,4 centímetros. Claro que ficou faltando passar um segmento que não coube, né? A gente ficou sem aquele segmentozinho
auxiliar que ficou faltando, né? Então seria justamente esse cara aqui, né? Mas eu não tenho lá embaixo onde marcar, então ele ia ficar no 1,2 mais 2 de 1,2, né? E aí para completar os 5. Portanto, esse é o método geral para a gente dividir dois segmentos, ou melhor, um segmento de reta em quantas partes você quiser, tá? É o método geral para divisão de segmentos. Então, espero que você tenha acompanhado e faça junto comigo, né? Repita aí no seu caderno. Qualquer dúvida, escreva, pergunte nas aulas. E por enquanto é isso. Um abraço a todos e tchau, tchau.